Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos abordar algumas questões de enfermagem da banca Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Vamos iniciar. Questão de número 1. Assinale a opção que apresenta, conforme recomendação do Ministério da Saúde, a dose e a via de administração da vacina tríplice viral, que é contra sarampo, cachumba e rubéola, tá certo, pessoal? Então, primeiro, na dúvida com relação à dosagem, né, com relação à questão dos ml, com relação ao volume, a gente tem que ter em mente a via certa. Tendo a via certa, a gente já consegue eliminar algumas alternativas. Então, a maioria das vacinas virais, elas são feitas por via subcutânea. Então, não é diferente no caso da vacina tríplice viral. Então, a gente já vai eliminar a letra a letra C. A única que é utilizada por via intradérmica das vacinas é a BCG, tá bom, pessoal? Então, vamos eliminar a C e a letra E. Vamos ficar com a B e com a D. E a resposta certa, conforme consta lá no manual do Ministério da Saúde, é meio ml para a vacina de tríplice viral, pessoal. Então, nós temos como resposta a letra B de bola. Questão de número 2. Após o parto, devem ser prestados alguns cuidados ao recém-nascido, dentre os quais está a verificação das medidas e do peso. Uma criança considerada com baixo peso ao nascer é aquela que nasce com menos de. Então, pessoal, lá no manual também do Ministério da Saúde, sobre o assunto, né, de saúde da criança, consta que uma criança com baixo peso é aquela que nasce com um peso menor que 2,5 kg, ou seja, 2.500 gramas, né? 2.500 gramas. Uma criança com muito baixo peso é aquela que nasce com peso abaixo de 1.500 gramas ou 1,5 kg. E aquela com extremo baixo peso é a que nasce com peso abaixo de 1.000 gramas ou 1 quilo, tá certo? Então, aqui a alternativa correta seria 2.500 gramas ou 2,5 kg, né? Para a gente classificar como baixo peso ao nascer, tá certo? Questão de número 3. Assinale a opção que corresponde ao método anticoncepcional que não pode ser usado por mulheres que estão amamentando, porque, obviamente, vão interferir na amamentação. Letra A, camisinha masculina ou feminina. A camisinha não vai interferir de forma alguma na amamentação, certo? B, anticoncepcional injetável trimestral. Conforme o manual de planejamento familiar, a gente vê que o anticoncepcional injetável trimestral, ele não vai atrapalhar a lactação, tá bom? Mais adiante eu coloquei para vocês a justificativa de cada um desses métodos, tá certo? C, DIU. O DIU também não vai interferir, tá certo, pessoal? Letra D, anticoncepcional hormonal oral combinado. Esse sim vai interferir e a gente vai ver o porquê. E a letra E, anticoncepcional oral de progesterona, ou anticoncepcional hormonal oral de progesterona. Esse por si só também não vai influenciar na amamentação ao ponto de prejudicar, tá certo, pessoal? Então a resposta aqui é a letra D e agora a gente vai ver o porquê de cada uma delas. Vamos aqui ver a justificativa de cada um deles, pessoal. Bom, a mini pílula, ela é composta apenas por progestogênio, tá certo? Que em baixa quantidade não vai, não vai influenciar na amamentação. Pode ser utilizada pela mulher, tá certo? O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto, ou 1 mês e meio. Há preocupações teóricas sobre a exposição do neonato a hormônios esteroidais nas primeiras 6 semanas de vida. Então, por isso, após as 6 semanas.
O injetável trimestral pode ser utilizado pela mulher que está amamentando. O seu uso deve ser iniciado após 6 semanas do parto também, como a mini-pílula. Há preocupações teóricas sobre a exposição do neonato a hormônios esteroidais nas primeiras 6 semanas de vida, igualzinho no caso das mini-pílulas, né? Por isso, a indicação é após 6 semanas. Bom, anticoncepcionais hormonais combinados, que aí nos interessa, que contém estrogênio e progesterona. Então, são os dois hormônios, né, numa mesma pílula, no mesmo comprimido, né? Então, pílulas combinadas e injetável mensal, né? Não devem ser usados em lactantes, em mulheres que estão amamentando, pois interferem na qualidade e na quantidade do leite materno e podem afetar adversamente a saúde do bebê. Então, tá aqui a resposta para vocês. Não pode, né? Não há indicação para mulheres que estão amamentando. E por último, o DIU, que é um bom método para ser utilizado pela mulher que está amamentando. Pode ser inserido imediatamente após o parto ou a partir de 4 semanas pós-parto, sem que seja necessário esperar pelo retorno da menstruação. O DIU está contraindicado para os casos que cursaram com infecção puerperal até 3 meses após a cura e para mulheres com risco aumentado para DST-HIV. Tá certo, gente? Então, tá aqui a nossa justificativa muito bem respaldada. Questão 4. Assinale a opção que apresenta um direito do profissional de enfermagem previsto no Código de Ética de Enfermagem. Então, o enunciado está pedindo um direito, não é nem um dever e nem uma proibição. Então, vamos ver. Letra A. Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vantagens pessoais. Isso não é um direito, isso é um dever, né? Uma obrigação. B. Executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto iminente risco de morte. Bom, pessoal, não posso fazer nenhum tipo de procedimento, nenhum tipo de assistência sem o consentimento da pessoa, do paciente, né? No mínimo do seu representante legal, tá? Então aqui essa alternativa está errada. C. Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos na condição de membro da equipe de saúde, né? Então, participar da orientação sobre benefícios, riscos, consequências, tudo isso são deveres, tá bom? Esse artigo que está lá no Código de Ética, ele se remete à parte, né, ao capítulo de deveres. D. Abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão do seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. Isso sim é um direito, conforme está lá no Código de Ética, pessoal. Então, o profissional tem o direito de se abster de revelar informações confidenciais, tá certo? Letra E. Prestar informações escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. Isso é uma obrigação, é um dever, tá bom? Então, está aqui a nossa resposta na letra D. Bom, eu coloquei para vocês como justificativa o artigo 50 da Resolução 564 de 2017, que regulamenta o novo Código de Ética. Está aqui no artigo 50. Assegurar a prática profissional mediante consentimento prévio do paciente, representante ou responsável legal ou decisão judicial, tá certo? Questão de número 5. Ao fazer a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas na assistência ao paciente, o enfermeiro está executando a seguinte etapa do processo de enfermagem. Então, é a etapa que vai determinar os resultados esperados, né? Os resultados que se espera alcançar, tá certo? Mas as ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas. Então, pessoal, lembrando aqui, né, relembrando as cinco etapas do processo de enfermagem, nós temos coleta de dados, né, o histórico do paciente, diagnóstico de enfermagem, o planejamento,
de enfermagem, né, o planejamento da assistência, a implementação e também a avaliação, tá certo? Bom, neste caso aqui, essa etapa que o enunciado está citando, que está definindo, é a etapa de planejamento. Durante o planejamento, o enfermeiro irá determinar os resultados que ele espera alcançar com essa assistência, tá certo? E ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas também pela equipe, tá certo, gente? Lembrando também que diagnóstico de enfermagem e o planejamento da assistência aqui no processo de enfermagem são privativos do enfermeiro. No restante, o técnico de enfermagem, o auxiliar, eles poderão participar como membros da equipe, tá certo? Então, a nossa resposta está na letra B. Bem, pessoal, chegamos ao final, então, de mais uma aula do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conseguido relembrar alguns assuntos prioritários que costumam cair em provas de concurso público e não é diferente com a banca Fundação Getúlio Vargas, tá certo? E aguardem, continuem acompanhando aqui no canal, se inscrevam, compartilhem, comentem cada uma das aulas, que em breve nós estaremos divulgando, disponibilizando para vocês aqui mais e mais conteúdos. Um grande abraço a todos e muito obrigada por assistirem. Até já!